meus queridos, minhas queridas. Bem-vindos à casa. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva, nos ilumine e sempre nos guie na nossa jornada. Cada um de nós temos um caminho a trilhar. Às vezes achamos que estamos caminhando juntos, mas na verdade os tropeços de um não são os tropeços do outro, mesmo quando estamos juntos. Cada um de nós temos a nossa própria jornada, a nossa própria individualidade no crescimento espiritual. Hoje eu vou falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as preces inteligíveis. Na quarta-feira eu fiz uma parte e hoje eu vou fazer uma complementação daquilo que eu falei na quarta-feira. Porque os itens são 16 a 23 e seria muito corrido falar todos os itens na quarta e todos os itens hoje. Então fazemos como se fosse em duas etapas. Bem? Mas agradecemos, a casa está cheia, surpresa para nós, porque nós acreditávamos, por ser final de ano, por ser dia chuvoso, né? Pelos espíritas terem um pouco medo de chuva, de achar que vai derreter, como costumam dizer para nós que nós somos feitos de açúcar, mas na verdade não. É que às vezes as pessoas não gostam de chuva mesmo. Mas vamos lá, começar a nossa preleção da noite. Mais uma vez, que o Mestre nos envolva e que possamos sentir a presença dos amigos queridos no momento em que abordamos o Evangelho de Jesus. Nesse capítulo, os Espíritos amigos nos ensinam a forma de orar. Como é que nós devemos orar? E eles vão abordar essa dinâmica da oração de uma forma muito interessante, começando logo pela manhã, no momento em que nós acordamos. E eles dizem assim: o primeiro dever, primeira obrigação própria de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar, marcar o nosso retorno para o corpo físico e iniciarmos o nosso dia a dia, levantarmos e começarmos a tomar a dinâmica da vida, o primeiro ato nosso é a prece. Acordar e fazer a prece. Mas vejam, ele não diz como orar. Ele diz: olha, é preciso que você faça a prece. E ele diz que nós oramos, todos nós oramos, todos os dias. Mas ele faz a seguinte pergunta: quantos daqueles que oram todos os dias sabem realmente orar? Então ele diz que nós somos, por retornar à vida do corpo, à vida encarnada, porque sabemos que quando nós dormimos, nós desdobramos, saímos como espíritos mais livres e vamos para locais onde o nosso pensamento nos leva, onde a nossa energia nos leva, e retornamos para o corpo físico em determinado momento, e quando acordamos, ele diz: é preciso orar. Aí ele pergunta: mas nesse momento, quantos realmente sabem orar? Então ele está fazendo essa abordagem sutil, delicada, para nos ensinar a orar. Aí ele pergunta: o que importa a Deus as frases que nós repetimos mecanicamente, ligando uma palavra a outra sem meditar sobre as mesmas? Por que que nós já nos habituamos a repeti-las? Porque se torna uma obrigação a ser cumprida. E temos que refletir um pouco sobre a questão filosófica dessa colocação desse Espírito. O que importa a Deus? As frases que nós repetimos mecanicamente, sem pensar, sem sequer mergulhar no real significado das palavras. E por que que nós não prestamos atenção e nós sempre repetimos as mesmas coisas? Por ser uma questão de obrigação, por questão de fé, ou porque nos ensinaram assim. É claro que quando nós falamos, oramos, sem sequer meditar sobre aquilo que estamos falando, nós não estamos orando. Nós estamos apenas nos tornando um ato da oração mecânico. Nós não meditamos sobre o mesmo. Aí ele diz para nós que a prece deve ser feita no momento em que nós despertamos, voltamos para a carne, mas ela deve ser feita com humildade. Aqui, ser feita com humildade já afasta a prece repetitiva.
já afasta a prece decorada, já afasta a prece da internet, já afasta a prece que nos ensinaram quando criança. Ele está nos dizendo que nós temos que tomar em nossas mãos a prece, fazer como nós sentimos, fazer como realmente a humildade que nós estamos exercendo naquele momento nos coloca aos pés da majestade divina. Fazer com profundeza, olhar para o nosso íntimo e num impulso de reconhecimento, esse impulso quer dizer, você vai sentir vibrar em você realmente a prece. Ela não é algo inóspito, árido, sem sentido. E nesse impulso de reconhecimento, nessa vibração que está acontecendo com você, você pede todos os benefícios e agradece que irá receber durante o dia. Você não pede algo para receber, agradece aquilo que virá. Porque tudo aquilo que virá para nós é para o nosso benefício. Mesmo que nós não gostamos, mesmo que nós achamos que está nos ferindo, que está nos prejudicando. Mas como espíritos em aprendizado que somos, nós somos por natureza espíritos rebeldes. Nós não nos contentamos com aquilo que não está de acordo com o que nós desejamos. Nós nos revoltamos sim. E aí mostra que não somos ainda humildes. Vamos ver o que seria uma prece de humildade na parte da manhã, logo que acordarmos. Senhor, permita que ao colocar os meus pés no chão, eu possa ser digno do dia que eu estou vivendo. É uma prece que você elaborou na hora, mas você sentiu que era aquilo que você deveria dizer e acabou. Não há necessidade de repetições e repetições por muito tempo. E essa prece deve ser ainda de agradecimento pela noite que nós dormimos. Porque a noite que nós dormimos é uma noite escura para nós, desconhecida, é uma incógnita. Onde estivemos, com quem estivemos, o que falamos, o que pensamos, o que planejamos enquanto estávamos dormindo com o corpo físico. Por onde caminhamos. E nesse processo dessa noite que nós acabamos de acordar, o que é que é permitido para nós nos lembrarmos? Que sonhos tivemos? Que lembranças vieram? Com quem conversamos? E não guardamos lembrança. E dessa forma, quando nós retornamos com a ajuda da espiritualidade amiga. Porque estamos sim nesse contato, nessa vontade de adquirir novas forças e nos perseverarmos no caminho que acreditamos que é o melhor. Então agradecemos pela noite transcorrida, logo pela manhã, e pedimos ao mesmo tempo a proteção, o amparo necessário para o dia que irá transcorrer até que a noite se aproxime novamente. E esse Espírito amigo continua nos dizendo que a nossa prece deve se elevar humilde aos pés do Senhor, não exigir nada. A humildade está aí, não exigir nada, não prometer nada. Porque nós não somos capazes de cumprir as nossas promessas. Nós prometemos para realmente não cumprir. Esquecemos. Acreditamos que não é mais necessário. E pedir pela sua misericórdia, suplicando o seu amparo e a sua indulgência. É claro que ele está nos ensinando algo que Jesus já nos ensinou. Quando Jesus nos fala que o Pai é bom, e que o Pai não pune, e que o Pai não castiga, o Pai então é indulgente. Mas recordar isso é o ensinamento do Mestre, quando ele novamente vai falar sobre o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Ele está louvando, santificado seja o vosso nome, está glorificando. É assim que nós devemos fazer. Senhor, glorifico-vos neste momento em que eu levo o meu pensamento a Ti. E aí ele pede, mas veja o que ele pede: venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? O reino de paz, o reino de misericórdia, o reino de fraternidade, o reino de bondade, o reino de felicidade.
seja assim como na terra. Então, esse reino do Pai é o que Ele pede para que seja na terra. Jesus não pede nada mais. Me dê isso, me dê aquilo, por favor, me faça isso, coloque isso na minha frente. Ele não pede essas coisas. A prece de Jesus, ela é profunda. É uma prece que se eleva na alma. E essa alma que se eleva, ela deve eleger ao Criador. E no Pai Nosso estão todas essas qualificações da prece, onde nós devemos nos transfigurarmos na hora de orarmos. O que é a transfiguração? É quando nós olhamos para nós mesmos, antes de iniciar a prece. Quando eu olho, eu silencio, calo a minha mente e me concentro em mim. E ao me concentrar em mim, eu procuro sentir as energias que estão ao meu lado. Quanto mais eu faço isso, mais eu sinto, mais eu percebo, melhor e mais tranquila é a prece para mim. E nesse momento da minha transfiguração, como Jesus o fez no Tabor, eu posso ter certeza de que a prece que eu estou emitindo vai chegar até o Pai luminosa, cheia de esperança e de amor. Então esse Espírito aponta para nós que cada prece é particular, que cada prece tem o seu próprio sentido, que cada prece carrega em si a angústia, a solidão, a alegria, a confraternização de um espírito que se liga ao mais alto. Portanto, quando eu me transfiguro, eu sinto a paz chegando em mim. O meu pensamento confuso, perturbado, as minhas angústias, as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus desesperos, às vezes a minha solidão, às vezes a minha própria depressão, aquela noite profunda que está me envolvendo, quando eu me transfiguro numa prece, isso se afasta. Afasta aqueles espíritos que querem sim continuar mantendo um campo de energia onde eu me desequilibro e me perturbo. Então a prece ela tem que ser cheia de esperança e de amor, não de desespero. Certa vez, nós estávamos num trabalho e pedimos para que fizesse uma prece. E alguém levantou e quis fazer a prece. Terminou, e eu me lembro bem que a dirigente era a dona Terezinha de Oliveira, que já desencarnou há um tempo. Ela disse assim: me perdoe, mas você não fez a prece. Você fez um ato de reclamação. Você só reclamou. Você reclamou da sua vida, reclamou do seu lar, reclamou do seu trabalho. Porque escondida na sua prece está todo o seu desequilíbrio, toda a sua dor. Porque a prece não é isso. A prece não é um pedir infinito. A prece, como Jesus nos ensinou, não é pelo muito falar, porque o Pai já sabe o que você vai pedir. O Pai já sabe o que está no seu coração. O Pai já sabe que aquilo que você deseja pode ou não ser o melhor para você, e será concedido ou não. Quando nós nos confundimos e citamos o Evangelho que diz assim, que Jesus fala assim: pedi e obtereis, é verdade, o Mestre fala isso. Mas o que você pede? Essa é a questão. Porque se eu peço algo que vai me prejudicar, embora eu acredite que será o meu bem, não será concedido, de forma alguma. Então a nossa prece deve encerrar um pedido de graças, de bênçãos, que nós necessitamos, mas que nós necessitamos realmente. Senhor, conheces a minha dor, conheces a minha imperfeição, sabe o quanto eu ainda sou imperfeito dentro da minha vida atual, mas eu peço pelo meu irmão, que está encarnado, em desespero no hospital, que a sua dor seja aliviada. Eu não estou pedindo a cura, eu estou pedindo que os anjos do Senhor cheguem até lá e inundem aquele irmão querido de energias, que o vitalizem, que aliviem a sua dor, que o confortem. Então, o que necessitamos realmente, nós temos que saber antes de fazer a prece. Portanto, é inútil pedir ao Pai que abrevie as nossas provas.
É inútil pedir que Ele nos dê alegrias e riquezas. Não seremos atendidos nesse sentido. Porque Jesus nos diz que esse mundo é temporário. Nós estamos aqui em aprendizado, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então as nossas provas são aprendizados. Embora muitos não concordem, até se revoltem quando falamos isso. E que as nossas alegrias e as nossas riquezas não são do cotidiano. É a alegria do Espírito, é a riqueza do Espírito, que reflete no nosso corpo físico, nos deixando mais saudável, mais serenos, mais leves e, portanto, com uma comunicação entre um e outro muito mais equilibrada, seja um casal, sejam amigos, sejam parceiros, não importa. Quando nós estamos leves como espírito, tudo ao nosso redor entra em harmonia. Então nós devemos pedir os bens preciosos para nós, pedir o bem da paciência, o bem da resignação, o bem da fé, o bem de compreender o momento que vivemos. Evitar dizer, por exemplo, para que nós mesmos, como muitos já falam e eu já ouvi também, evitar de dizer, nós já falamos também, que não vale a pena orar, porque Deus não nos atende. Muitos falam isso. Para que eu oro? Eu oro tanto e Deus não me atende. Brincando um pouquinho, alguns dizem que atiraram a pedra na cruz, né? Que pedra eu que atirei na cruz para que eu seja tão castigado nessa existência? E não é dessa forma. Nós não estamos sendo castigados, nós não estamos sendo acusados de nada. O que pedimos a Deus na maioria das vezes? Essa é a pergunta. Nós lembramos de pedir, por exemplo, a nossa melhoria moral? Que eu me torne melhor, que eu me torne mais pacífico, mais atencioso para com o meu próximo? O que lembramos de pedir, na verdade, no dia a dia? Nós pedimos sucesso, nós pedimos riqueza, nós pedimos que o nosso negócio melhore, nós pedimos que possamos ser devidamente acolhidos por aqueles que têm mais poder do que eu, para que eu possa progredir. Só pedimos bens terrenos. Ah, não devo pedir isso? Não há nada que impeça que esse pensamento seja emanado e você lute para conseguir isso. Mas não espere, não aguarde que esses bens, essas bênçãos venham do mais alto. Não virão. E Jesus ensina isso. Ele disse que o reino dos céus só é tomado de assalto. Isso significa que é preciso lutar, é preciso se esforçar, é preciso se concentrar para conquistar esse reino dos céus, como espírito que somos. Mais uma vez costumo dizer, Deus não se preocupa conosco. Se Ele se preocupasse conosco, não haveria tantas injustiças. Sensatos e ingratos somos nós. Porque as injustiças que existem não são feitas por Deus. Não são punições divinas. Essas injustiças, essas formas que nós compreendemos como verdadeiras desgraças, não vêm do Pai. Somos nós mesmos que ainda estamos recebendo aquilo que plantamos e estamos colhendo. Bem, a importância de vocês perguntarem assim, tá, Antônio, falar sobre tudo isso é interessante, eu entendo, até sei como devo fazer, mas como é que eu tenho certeza de que esse meu comportamento, essa forma que eu estou mudando, está alterando-me na minha consciência? Como é que eu sei que eu estou realmente mudando? Quando realmente você passa a olhar para a sua consciência. E ali vai encontrar na tua consciência o quanto ainda temos de ruim em nós, de imperfeito em nós, o quanto eu ainda sou egoísta, o quanto eu ainda sou malévolo, o quanto eu ainda sou uma pessoa totalmente despreocupada com a dor do outro, o quanto eu ainda sou insensível, o quanto ainda estou voltado para mim. A minha consciência sabe exatamente, no meu dia a dia, aquilo que eu ainda preciso melhorar. Então, quando eu peço ao Pai, através da prece na parte da manhã, ou à tarde, ou à noite, eu tenho que pedir para me tornar melhor, diante das leis divinas. E nós perceberemos, e garanto a vocês, porque se tinha uma pessoa que não acreditava em oração, está aqui na frente de vocês.
Não acreditava. Eu achava uma bobagem. Por quê? Ignorância, falta de conhecimento, falta de compreender a realidade que estava além daquilo que me cerca. E quando eu fui aprendendo o quanto é valiosa a oração, quando ela é feita de forma sincera, eu comecei a perceber as bênçãos que estavam o tempo todo ao meu lado, as consolações que eu recebia se derramando sobre mim. E é dessa forma que nós saímos de um processo de ignorância, da incredulidade, por não saber da força do pensamento, por não saber da nossa capacidade de movimentarmos campos de energia que nos conectam com mentes elevadas, me mantendo prisioneiro no meu próprio mundo escuro. Nós precisamos sair dessa escuridão nossa para brilhar junto àquilo que nós queremos. E essas bênçãos, não é que elas não estavam lá, nós simplesmente não as aceitávamos. Por isso que nós devemos orar incessantemente, mas não como um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, ora. Não é isso. Nós precisamos orar sim, mas de uma forma em que nós sentimos a nossa força interior se manifestando. Ou não precisamos cairmos de joelhos nas praças públicas, gritarmos nas esquinas, cairmos de joelhos às 3 horas da madrugada, pedindo em prece até às 5 da manhã. Não é isso. Não é isso. A prece diária é um cumprimento dos deveres do Espírito, onde como Espírito ele quer evoluir, quer crescer, modificando a sua própria natureza. Portanto, quando nós entendemos que a prece é um ato de amor para conosco e para com o próximo, quando nós na prece desejamos ajudar o outro, o nosso irmão, numa necessidade seja moral, seja física, não importa onde ele está. Ele pode estar na Europa, pedindo ajuda aqui no Brasil. E nós daqui oramos por ele. E essa oração com certeza chegará até ele, o atingirá, e ele haverá sim de perceber essa energia vindo de uma distância que ele sequer imagina de onde é. Então é um ato de reconhecimento quando nós elevamos o nosso pensamento e nós sentimos a felicidade de chegar a socorrer um outro irmão. E esse irmão pode ser encarnado ou desencarnado. Não me refiro apenas aos encarnados. Quantos irmãos desencarnados estão nesta sala neste momento? Ouvindo essa preleção e avaliando se aquilo que eu estou falando é apenas o que eu estou resumindo do que eu fiz, ou se ainda está alimentado pela minha emoção, pelo meu coração. Porque se eu só leio e só falo como fosse uma prece comum, nada afeta para vocês nem para eles. Eles sabem que eu estaria mentindo, dizendo algo que eu não acredito. E é dessa forma que nós podemos dizer mentalmente: bendito seja, Senhor, por me conceder a oportunidade de falar sobre a prece, falar sobre a força da oração, falar de uma forma em que o meu pensamento, como diz o Espírito que eu registrei aqui, diz assim: perdoai-me, meu Deus, pois que eu pequei. E o pecado aqui não é o pecado que nós entendemos, que nos jogará no purgatório ou no inferno. Não é esse, porque esse não existe. O pecado que se diz aqui é o pecado do orgulho. Porque eu pequei porque eu sou orgulhoso, eu pequei porque eu sou egoísta, eu pequei porque eu não pratico caridade. Perdoa-me, Senhor, eu ainda não sou capaz disso, mas eu estou me esforçando. Dá-me a força de não tornar a fracassar. Dá-me a força de eu me tornar menos orgulhoso, menos egoísta, menos por falta de caridade. Dá-me a coragem de reparar a minha falta. Eu ainda sou um espírito faltoso. Eu ainda estou numa jornada muito pobre da própria existência.
E isso independe das preces da manhã ou da noite. Depende. Eu posso o dia todo passar orando pelas pessoas que passam ao meu lado. O dia todo. Eu posso orar por qualquer um. Eu posso dirigir um pensamento bom para qualquer um. Eu posso entender que todos os dias eu posso estar em oração. Eu posso perceber que a prece, ela pode ocorrer a qualquer instante, desde que o meu espírito se movimente para isso. Não é algo que me é imposto. Chegou o horário das 3 horas da tarde, eu tenho que orar. Chegou o horário das 19 horas, eu tenho que orar. Não é isso. Chegou às 3 da manhã, a hora em que todos os espíritos estarão ouvindo as nossas preces. Não é isso. A prece, ela tem que ser sentida, ela tem que ser santificada pelo nosso pensamento, pela nossa sinceridade, pela nossa emoção. E esses pensamentos em que nós estamos transformando em palavras, tem que partir do coração. E a ciência nos prova hoje que antes de qualquer formação orgânica do nosso cérebro de neurônios, se formam neurônios primeiro no coração, antes do cérebro. E essa comunicação cérebro-coração, ela é primordial e essencial, porque quem domina é o coração, não é o cérebro. Então aquilo que eu sinto, o meu cérebro vai refletir e vai agir. Então é preciso sentir. Se eu sinto raiva, angústia, terror, indignação, eu preciso modificar esses sentimentos pela prece. Senhor, acalma minha alma, que eu possa sentir o envolvimento dos amigos queridos, para que os meus pensamentos se equilibrem e que o meu comportamento não seja esse que eu estou sentindo nesse instante. Imediatamente nós somos socorridos. Não somos abandonados e nem permanecemos órfãos. Então o ato maquinal de orar sem usar o coração não funciona. Não funciona. E vocês aprenderão isso. Quase terminando, como então eu devo orar? Se o nosso irmão não entender o que eu estou falando, se vocês não entenderam o que eu estou falando, não adianta eu tentar orar por eles, porque eles não entendem. Se eu orar numa língua estranha, a espiritualidade fala, o meu espírito está orando, mas o meu irmão não está entendendo o que eu estou falando. Então a prece tem que ser clara, limpa, serena, curta, para que o outro possa entender. Se eu continuo orando, ainda numa língua estranha, aquele homem que é simples, e o que a língua, estou falando de língua estranha, não é uma língua estrangeira. Se eu usar termos que aquele irmão não entende, eu posso falar em português. Mas se eu usar termos que ele não entende, mesmo que ele diga amém, a minha bênção, a minha oração, ele não entendeu o que eu disse. E nós precisamos saber disso. Porque muitas vezes nós oramos junto com irmãos que nos mostram um saber acima de qualquer conhecimento básico, mas não entendemos o que ele está falando. E se mesmo que ele nos abençoe, mesmo que ele ore por nós, mas se aquilo que ele está falando não nos edifica, não nos modifica, ele não construiu nada. Não se deixe iludir por preces muito bem elaboradas, porque não é isso que Jesus ensina. Então a prece só tem valor pelo pensamento. Se o meu pensamento e o meu coração estão ligados à prece, essa prece é valiosa. Então é impossível nós ligarmos um pensamento àquilo que não compreendemos. O nosso pensamento não se conecta e não toca o nosso coração. Para a grande maioria, as preces em línguas difíceis e desconhecidas são misturas de palavras que nada dizem ao espírito. Indo para o último slide, que é do nosso trabalho. A lei de Deus, meus queridos amigos, ela é sempre justa. Aprendam isso. Equitativa, misericordiosa, não tem duração de pena, não fixa a punição para qualquer um de nós, mesmo para aqueles que nós acreditamos que são irrecuperáveis, mesmo para eles. A lei de Deus se resume no seguinte:
O homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não existe uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição causada pelo próprio homem, porque está na lei de Deus. A lei de Deus considera que aquele que é culpado por nós sempre será e receberá a misericórdia. Deus ouve e lhe concede a esperança. Renascemos sempre. O simples remorso não basta, é necessário reparar a nossa falta. Não adianta ficar olhando para o passado com remorso, porque eu fiz isso, porque eu não sei como fazer, eu não mereço a bênção divina, eu sou um condenado. Não adianta, não é isso que nos colocará a caminho. É necessário reparar a falta, não cometer o mesmo erro, sentir sim o impacto daquilo que fez, que criou toda essa desarmonia, e a partir daí fazer como Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Matei milhares de pessoas, matei o noivo da minha irmã, matei outros judeus, o que queres que eu faça para te seguir? Não ficou lamuriando quantos ele matou, pagou por toda essa atrocidade que cometeu, mas achava que estava fazendo certo. Então por isso que o culpado, ele está submetido a novas provas, aquilo que nós chamamos de desgraças. Só acontece desgraça na minha vida, são as provas que nós mesmos estamos sendo submetidos, e nós podemos aliviá-las pela nossa vontade, fazer o bem, reparar o mal que nós praticamos no passado. Orar, fazer a prece, é sim um trabalho necessário do Espírito, mas se nós não soubermos por que estamos fazendo, nós não saímos do lugar. E nós, compreendendo o que Jesus ensina no Evangelho, nós saberemos porque Ele diz que nós somos luz. Não há uma palavra no Evangelho que você possa tirar que não faça falta. Vós sois luz, podeis fazer mais do que eu. Não é isso que está lá no Evangelho? Não é isso? Ide e curai em meu nome. Orem. Ide e abençoai em meu nome. Socorrei em meu nome. Mas para isso é necessário estarmos prontos. É necessário compreendermos, encerrando, o que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cria muita confusão essa palavra de Jesus. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará significa que não haverá segredo entre nós, porque nós chegaremos a um nível de evolução em que nós leremos o pensamento e a energia um do outro. Não haverá segredos. Eu conhecerei qual é a verdade dela, ela conhecerá qual é a verdade minha, e assim mutuamente, porque o nosso campo de energia se modificará à medida que o meu pensamento e o meu sentimento é o que realmente é, e não o que eu estou dizendo. Essa é a verdade. Qual é a verdade do Espírito encarnado tal? Basta olhar para ele que eu sei, e basta ele olhar para mim que eu sei. Conhecer a verdade do Espírito, e essa verdade que nos liberta, porque ao saber que o outro sabe o que eu sei, e como eu penso e como eu vou agir, eu estarei sempre me vigiando na minha consciência para não cometer atrocidades e nem nenhum desequilíbrio, porque senão eu não me harmonizo com o grupo, e se eu não me harmonizo com o grupo, eu preciso ser afastado para outros mundos, para outros processos de aprendizado, novas escolas da vida. Então aqui encerro o nosso capítulo das preces que os amigos vêm nos ensinar, do capítulo 27, e espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de clareza a essas noções que às vezes nos deixam um pouco confusos sobre o que é a prece, como fazer e o quanto ela é valiosa ou não. Bem? Então vamos fazer a prece? Alguém gostaria de fazer? Silêncio. Por isso que dizem que o silêncio é uma prece. Senhor, não pede para ele me chamar. Sim, parece escola, né? Professor, vamos fazer as perguntas.
para Dom Francisco. Mas é assim mesmo, nós precisamos falar sobre o mestre, mas como o mestre sempre era muito brincalhão, muito alegre, os amigos falam isso, por que não brincar um pouco também, não é? Lembra que eu falei que é importante olhar o campo de energia de quem está falando? Pratiquem isso. Podem olhar para cá e ver se a minha energia está de acordo com o que eu estou falando. Né? Ou não. Tá bom. Sentimos, Mestre amado, que a Tua misericórdia nos envolve. Sentimos, Mestre amado, que o nosso coração se tranquiliza. Sentimos, Mestre amado, que a angústia, a tristeza, nesse instante se dilui. Porque a Tua luz, a Tua paz, envolve o meu coração e o meu espírito. Sentimos, Mestre amado, a emoção dos que estão ao nosso redor. Sentimos, Mestre amado, o Teu amor nos envolvendo quando nos chama de amigos. E nos emocionamos quando nos diz que o amigo dá a vida pelo amigo. E assim o fizeste, Mestre, para que nós, seus amigos, pudéssemos continuar a aprender no Teu Evangelho de amor aquilo que nos ensina todos os dias pelos Teus mensageiros de luz, nesta casa e em todo o nosso planeta. Que a Tua paz, o Teu amor esteja conosco hoje.